o caminho para os outros. Ele revelou o Cristo, a ideia espiritual do amor divino. Aos que estavam sepultos na crença do pecado e do egoísmo, vivendo só para o prazer ou para a satisfação dos sentidos, disse em essência: tendo olhos não verdes, e tendo ouvidos não ouvis, se não compreenderíeis e vos converteríeis, e eu vos poderia curar. Ensinou que os sentidos materiais excluem a verdade e seu poder curativo. Prazeres materiais. Humildemente, nosso mestre suportou o escárnio à sua grandeza não reconhecida. Indignidades tais como as que recebeu, seus seguidores terão de suportar até o triunfo final do cristianismo. Ele ganhou honras eternas. Venceu o mundo, a carne e todo o erro, cuja nulidade ficou assim provada. Elaborou a salvação completa do pecado, da doença e da morte. Precisamos do Cristo, e este crucificado. Precisamos de provações e de abnegações, como também de alegrias e vitórias, até que todo o erro seja destruído. Escárnio à verdade e à crença incutida pelo ensino de estar a alma no corpo, faz com que os mortais considerem a morte uma amiga, um meio de passar da mortalidade para a imortalidade e para a felicidade. A Bíblia chama a morte de inimiga, e Jesus venceu a morte e a sepultura, em vez de ceder a elas. Ele era o caminho. Para ele, portanto, a morte não era o limiar que lhe era preciso atravessar para entrar na glória viva. Crença suicida, eis agora, exclamou o apóstolo, o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação, querendo dizer, não que agora os homens têm de preparar-se para a salvação, ou a segurança, no mundo futuro, mas que agora é o tempo de experimentarem essa salvação em espírito e em vida. Agora é o tempo de desaparecer aquilo a que se chamam dores e prazeres materiais, pois ambos são irreais, porque impossíveis na ciência. Para romper esse fascínio terreno, os mortais precisam adquirir a verdadeira ideia e o princípio divino de tudo o que realmente existe e harmoniosamente governa o universo. Esse pensamento só se assimila devagar, e o período necessário para se conseguir essa compreensão é acompanhado de dúvidas e derrotas, assim como de triunfos. Salvação atual: quem cessará de cometer pecado enquanto acreditar nos prazeres do pecado? Quando os mortais admitirem que o mal não confere prazer, se afastarão dele. Lança-te o erro fora do pensamento, e seu efeito não aparecerá. O pensador adiantado e o cristão devoto, ao perceberem o escopo e a tendência da cura cristã e de sua ciência, lhes darão apoio. Outro dirá: por agora podes retirar-te, quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Pecado e castigo: a ciência divina ajusta a balança como Jesus a ajustava. A ciência suspende a penalidade só depois de eliminar o pecado que incorre na penalidade. Esse é meu conceito sobre o perdão divino, que considero ser o método de Deus para destruir o pecado. Se é certo o ditado, enquanto há vida, há esperança, certo também é seu oposto, enquanto há pecado, há condenação. O sofrimento de outrem não pode minorar nossa própria responsabilidade. Acaso o martírio de Savonarola tornou menos criminosos os crimes de seus implacáveis inimigos? Foi justo que Jesus sofresse? Não, mas foi inevitável, pois de outro modo não nos poderia ter mostrado o caminho e o poder da verdade. Se uma carreira tão grande e tão boa como a de Jesus não pôde evitar que ele tivesse destino igual ao de um malfeitor, então apóstolos menores da verdade deveriam poder suportar a brutalidade humana sem murmurar, regozijando-se por entrar em comunhão com ele pelo arco triunfal da verdade e do amor. Inevitável o sofrimento. Nosso Pai Celestial, o amor divino, exige que todos os homens sigam o exemplo de nosso Mestre e seus apóstolos, e não lhe adorem meramente a personalidade. É triste que a expressão serviço divino tenha vindo, de maneira tão generalizada, a significar adoração pública, em vez de obras diárias. Serviço divino e adoração. A natureza do cristianismo é pacífica e abençoada, mas para entrar no reino, a âncora da esperança tem que ser lançada para além do véu da matéria, no lugar santíssimo no qual Jesus entrou antes de nós. E esse avanço para além da matéria tem de vir pelas alegrias e pelos triunfos dos justos, assim como pelas suas tristezas e aflições. Tal como nosso Mestre, precisamos apartar-nos do sentido material, para entrar no sentido espiritual do ser. Dentro do véu os inspirados de Deus avançam serenos, ainda que deixem pegadas sangrentas, e no além ceifarão o que agora semeiam. O hipócrita mal acostumado talvez tenha uma senda florida aqui, mas não poderá violar para sempre a regra áurea e escapar ao castigo merecido.
Os espinhos e as flores, as provas que Jesus deu da verdade, da vida e do amor, quando expulsava o erro e curava os doentes, completaram-lhe a missão terrena. Mas na igreja cristã essa demonstração de cura cedo se perdeu, cerca de 3 séculos depois da crucificação. Nenhuma escola antiga de filosofia, de matéria médica, ou de teologia escolástica jamais ensinou ou demonstrou a cura divina que se realiza pela ciência absoluta. A cura cedo se perdeu. Jesus previu o acolhimento que a ciência cristã teria antes de ser compreendida, mas essa presciência não o deteve. Ele cumpriu sua missão divina, e depois assentou-se à destra do Pai. Seus apóstolos, perseguidos de cidade em cidade, continuaram, não obstante, fazendo boas obras, pelas quais foram caluniados e apedrejados. Os anciãos escarneceram da verdade que Jesus ensinava. Por quê? Porque essa verdade exigia mais do que eles estavam dispostos a pôr em prática. Bastava-lhes crer numa deidade nacional. Essa crença, porém, desde o tempo deles até o nosso, nunca produziu um discípulo que pudesse expulsar os males e curar os doentes. Feito imortal, a vida de Jesus provou divina e cientificamente que Deus é amor, ao passo que os sacerdotes e os rabinos afirmavam que Deus era um poderoso potentado, que ama e odeia. A teologia judaica não fez alusão alguma ao amor imutável de Deus. A crença universal na morte não traz proveito algum. Não pode tornar evidentes a vida ou a verdade. Ver-se-á por fim que a morte é um sonho mortal que vem nas trevas e desaparece com a luz. A crença na morte para o homem de dores, os honorários e a popularidade não constituíam perigo. Embora com direito à homenagem do mundo, e preeminentemente credenciado pela aprovação de Deus, sua breve entrada triunfal em Jerusalém foi seguida do abandono por todos, à exceção de alguns amigos que, acabrunhados, o seguiram até o pé da cruz. Abandono cruel. A ressurreição do grande demonstrador do poder de Deus foi a prova de seu trunfo final sobre o corpo e a matéria, e proporcionou a demonstração completa da ciência divina, demonstração tão importante para os mortais. A crença de que o homem tem existência ou mente separadas de Deus é um erro que se vai extinguindo. Jesus enfrentou esse erro com a ciência divina e provou sua nulidade. Graças à glória maravilhosa que Deus havia conferido a seu ungido, a tentação, o pecado, a doença e a morte não causavam terror algum a Jesus. Pensassem os homens terem-lhe matado o corpo. Mais tarde ele lhes mostraria inalterado. Isso demonstra que na ciência cristã o homem verdadeiro é governado por Deus, pelo bem, não pelo mal, e é, portanto, não um mortal, porém um imortal. Jesus ensinara a seus discípulos a ciência dessa prova. Ele estava aqui para habilitá-los a pôr à prova esta sua frase ainda não compreendida: aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. Era expulsando superada a morte, o erro, curando os doentes e ressuscitando os mortos, que eles tinham que chegar a compreender mais cabalmente seu princípio vida, como de fato o compreenderam depois do passamento corporal dele. A magnitude da obra de Jesus, sua desaparição material diante dos olhos deles e sua reaparição, tudo isso habilitou os discípulos a compreender o que Jesus havia dito. Até então tinham apenas acreditado, agora compreendiam. O advento dessa compreensão é o que significa a descida do Espírito Santo, aquele influxo de ciência divina que tanto iluminou o dia de Pentecoste e que agora repete sua antiga história. Pentecoste que se repete. A última prova de Jesus foi a mais elevada, a mais convincente, a mais proveitosa para seus discípulos. A maldade de perseguidores brutais, a traição e o suicídio de seu traidor, foram anulados pelo amor divino para a glorificação do homem e da verdadeira ideia de Deus, da qual os perseguidores de Jesus haviam zombado e a qual tentaram matar. A demonstração final da verdade que Jesus ensinou e por causa da qual foi crucificado, abriu ao mundo uma nova era. Aqueles que o mataram para lhe deter a influência, a perpetuaram e estenderam. Prova convincente. Jesus elevou-se mais alto na sua demonstração, em virtude do cálice de amargura que bebeu. A lei humana o havia condenado, mas ele estava demonstrando a ciência divina. Fora do alcance da barbaridade de seus inimigos, ele estava agindo sob a lei espiritual, em desafio à matéria e à mortalidade, e essa lei espiritual sustentava. O divino tem de sobrepujar o humano em todos os pontos.
A ciência que Jesus ensinou e viveu tem de triunfar sobre todas as crenças materiais relativas à vida, à substância e à inteligência, e sobre os múltiplos erros que decorrem de tais crenças. Vitória divina. O amor tem de triunfar sobre o ódio. A verdade e a vida tem de selar a vitória sobre o erro e a morte, antes que os espinhos possam ser substituídos por uma coroa, antes que venha a bênção. Muito bem, servo bom e fiel, e a supremacia do Espírito seja demonstrada. O recinto solitário do túmulo ofereceu a Jesus um refúgio contra seus inimigos, um lugar para resolver o grande problema do ser. Seu trabalho de 3 dias no sepulcro imprimiu o selo da eternidade ao tempo. Ele provou que a vida é imorredoura e que o amor é senhor do ódio. Baseado na ciência cristã, o poder da mente sobre a matéria, ele enfrentou e dominou todas as pretensões da medicina, da cirurgia e da higiene. Jesus no túmulo não empregou remédios para aliviar a inflamação. Não dependeu de alimento nem de ar puro para recuperar as energias gastas. Não necessitou da perícia de um cirurgião para curar as mãos rasgadas, enfaixar o lado ferido e os pés dilacerados, a fim de poder servir-se dessas mãos para tirar o sudário e a mortalha e poder usar os pés como antes. Poder-se-ia chamar de sobrenatural que o Deus da natureza sustentasse Jesus na sua comprovação do poder verdadeiramente conferido ao homem. Foi um método de cirurgia que excedeu a arte material, porém não foi um ato sobrenatural. Ao contrário, foi um ato divinamente natural, pelo qual a divindade trouxe à humanidade a compreensão da cura pelo Cristo e revelou um método infinitamente superior ao da inventiva humana. O naturalismo deífico. Seus discípulos acreditavam que Jesus estivesse morto quando oculto no sepulcro, ao passo que estava vivo, demonstrando dentro do túmulo estreito o poder do Espírito para superar o sentido material e mortal. Paredes de rocha obstruíam o caminho e era preciso obstáculos vencidos. Remover uma grande pedra da entrada da cova. Jesus, porém, venceu todo o obstáculo material, superou todas as leis da matéria, e saiu de seu lúgubre lugar de repouso, coroado com a glória de um êxito sublime, uma vitória eterna. Nosso Mestre demonstrou plena e definitivamente a ciência divina em sua vitória sobre a morte e o túmulo. O feito de Jesus foi para a iluminação dos homens e para salvar do pecado, da doença e da morte, o mundo inteiro. Paulo escreve: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte aparente do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. 3 dias depois do sepultamento de seu corpo, Jesus falou com seus discípulos. Os perseguidores não haviam conseguido ocultar a verdade e o amor imortais em um sepulcro. Vitória sobre o túmulo. Glória a Deus e paz aos corações em luta. Cristo removeu a pedra que obstruía a porta da esperança e da fé humanas, e pela revelação e demonstração da vida em Deus, elevou-as à possibilidade de uma unificação com a ideia espiritual do homem e seu princípio divino, o amor. Removida a pedra, os que primeiro viram Jesus depois da ressurreição e contemplaram a prova final de tudo quanto havia ensinado, interpretaram mal esse acontecimento. Até seus discípulos, de começo, chamaram no espírito, fantasma ou espectro, pois acreditavam estar morto o seu corpo. A resposta dele foi: um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. A reaparição de Jesus não foi a volta de um espírito. Apresentou ele o mesmo corpo que tinha antes da crucificação, e glorificou assim a supremacia da mente sobre a matéria. Depois da ressurreição, como os discípulos de Jesus ainda não estavam suficientemente adiantados para compreender plenamente o triunfo de seu mestre, não realizaram muitas obras maravilhosas, até o verem depois da crucificação e compreenderem que ele não havia morrido. Isso os convenceu da veracidade de tudo quanto havia ensinado. No caminho de Emaús, os amigos de Jesus o reconheceram pelas palavras que lhes fizeram arder os corações e pelo modo como ele partiu o pão. O Espírito Divino, que assim identificou Jesus, séculos atrás, falou pela palavra inspirada, e por ela falará em todos os tempos e em toda parte. Revela-se ao coração receptivo e vê-se que está de novo expulsando o mal e curando os enfermos. Interpretação espiritual. O mestre disse claramente que o físico não era espírito, e depois de sua ressurreição provou aos sentidos físicos que seu corpo não se havia modificado antes da sua ascensão, ou, em outras palavras, antes que ele se elevasse ainda mais alto na compreensão do Espírito, Deus.
Para convencer Tomé, Jesus fê-lo examinar o sinal dos cravos e a ferida aberta pela lança. Corporalidade e espírito. O estado físico inalterado de Jesus depois do que parecia ser a morte, foi seguido pela sua exaltação acima de todas as condições materiais. E essa exaltação explicou sua ascensão, e revelou incontestavelmente um estado de provação e de progresso para além do túmulo. Jesus era o caminho, isto é, ele traçou o caminho para todos os homens. Na demonstração final, chamada Ascensão, que lhe encerrou a história terrena, Jesus elevou-se acima da percepção física de seus discípulos, e os sentidos materiais não mais o viram. Ascensão espiritual. Seus discípulos receberam, então, o Espírito Santo. Significa isso que, por tudo quanto haviam presenciado e sofrido, foram despertados para uma compreensão mais ampla da ciência divina, isto é, para a interpretação e o discernimento espirituais dos ensinamentos e das demonstrações de Jesus, o que lhes deu uma fraca percepção da vida que é Deus. Eles já não mediam o homem segundo o sentido material. Depois de apanharem verdadeira ideia de seu mestre glorificado, tornaram-se melhores sanadores, que não mais se apoiavam na matéria, e sim no princípio divino do trabalho que executavam. O influxo da luz foi repentino. Era às vezes um poder irresistível, como no dia de Pentecoste. O poder de Pentecoste. Judas conspirou contra Jesus. A ingratidão e o ódio do mundo para com esse homem justo deram causa a que fosse traído. O preço do traidor foi de 30 moedas de prata e os sorrisos dos fariseus. Ele escolheu o momento em que o povo estava em dúvida acerca dos ensinamentos de Jesus. A conspiração do traidor aproximava-se, o período que revelaria a distância infinita entre Judas e seu mestre. Judas Iscariote sabia disso. Sabia que a grande bondade daquele mestre punha um abismo entre Jesus e seu traidor, e essa distância espiritual inflamou a inveja de Judas. A cobiça do ouro reforçou-lhe a ingratidão, e por algum tempo aquietou-lhe o remorso. Ele sabia que o mundo geralmente gosta mais da mentira do que da verdade, e assim tramou a traição de Jesus para elevar-se na estima popular. Sua negra conspiração caiu por terra, e com ela caiu o traidor. Os discípulos foram punidos por desertarem seu mestre em sua última luta terrena. Cada um deles teve morte violenta, exceto esse João, de cuja morte não temos relato algum. Durante sua noite de tristeza e de glória no horto, Jesus compenetrou-se de que é erro absoluto crer na possibilidade de haver alguma inteligência material. As angústias do abandono e as bordoadas da ignorância fanatizada feriram-no cruelmente. Seus discípulos dormiam. Disse-lhes ele: nenhuma hora pudestes vos vigiar comigo. Não podiam eles velar com aquele que, esperando e lutando em muda agonia, velava sobre todo o mundo, sem se queixar? Esse anseio humano não foi correspondido, e assim Jesus volveu-se para sempre da terra para o céu, do sentido para a alma. Getsemane glorificado ao recordar o suor da agonia que em santa bênção caiu sobre a relva de Getsemane. Acaso o discípulo mais humilde ou o mais poderoso murmurará quando beber do mesmo cálice, e pensará ou mesmo desejará escapar ao ordalho exaltador com o qual o pecado se vinga do seu destruidor? A verdade e o amor conferem poucas palmas até que a obra de toda uma vida seja concluída. Judas tinha as armas do mundo. Jesus não tinha nenhuma delas, e não escolheu os meios de defesa do mundo. Ele não abriu a boca. O grande demonstrador da verdade e do amor calou-se ante a inveja e o ódio. Pedro teria ferido os inimigos de seu mestre, mas Jesus lhe proibiu, repreendendo assim o ressentimento ou a coragem animal. Ele disse: mete a espada na bainha. Armas defensivas, pálido em presença de sua própria pergunta momentosa: que é a verdade? Pilatos foi levado a aquecer as exigências dos inimigos de Jesus. Pilatos ignorava quais seriam as consequências de sua terrível decisão contra os direitos humanos e o amor divino, e não sabia que estava apressando a demonstração final daquilo que a vida é e daquilo que o verdadeiro conhecimento de Deus pôde fazer pelo homem. Pergunta de Pilatos. As mulheres ao pé da cruz poderiam ter respondido à pergunta de Pilatos. Sabiam o que lhes havia inspirado devotamento, dado asas à sua fé, aberto os olhos de sua compreensão, curado os doentes, expulsado o mal, e levado os discípulos a dizer ao Mestre: os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Onde estavam os 70 que Jesus havia enviado? Teriam sido todos eles conspiradores, exceto 11. Teriam esquecido o grande intérprete de Deus.
teriam tão depressa perdido de vista as obras portentosas de Jesus, seus esforços, suas privações, seus sacrifícios, sua paciência divina, sua coragem sublime e sua afeição não correspondida. Oh! Porque não lhe satisfizeram o último anseio humano com um só sinal de fidelidade? Ingratidão dos discípulos. O humilde demonstrador do bem, o mais elevado instrutor e amigo do homem, enfrentou o seu destino terreno a sós com Deus. Nenhum olhar humano havia para dele se compadecer, nenhum braço para salvá-lo. Abandonado por todos os que havia abençoado, essa fiel sentinela de Deus, no mais alto posto do poder, investido da maior missão celeste, estava prestes a ser transformado pela renovação do Espírito Infinito. Ele devia provar que o Cristo não está sujeito às condições materiais, porém está acima do alcance da cólera humana, e é capaz, graças à verdade, à vida e ao amor, de triunfar sobre o pecado, a doença, a morte e o túmulo. Sentinela do céu, os sacerdotes e os rabinos ante os quais andara em humildade, e aqueles a quem dera as mais altas provas do poder divino, escarneceram dele pregado na cruz, dizendo com mofa: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Esses escarnecedores que perverteram o direito do homem perante o Altíssimo, consideraram Jesus como ferido de Deus, e oprimido. O traje cruel, como cordeiro foi levado a um matadouro, e, como ovelha, muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. De sua linhagem quem dela cogitou? Quem decidirá o que são a verdade e o amor? O último momento supremo de zombaria, de abandono, de tortura, acrescentado a um senso irresistível da magnitude de sua obra, arrancou dos lábios de Jesus o grito terrível: Deus meu, por que me desamparaste? Esse apelo desesperado, se dirigido a um pai humano, impugnaria a justiça e o amor de um pai que recusasse um claro sinal de sua presença para amparar e abençoar filho tão fiel. O apelo de Jesus foi dirigido tanto a seu princípio divino, o Deus que é amor, como a si mesmo, a ideia pura do amor. A vida, a verdade e o amor acaso o teriam abandonado em sua mais alta demonstração? Essa era uma pergunta aterradora. Não. A vida, a verdade e o amor tinham que permanecer nele e ele neles, do contrário, aquela hora ficaria espoliada de sua poderosa bênção para a raça humana. Grito de desespero se seu pleno reconhecimento da vida eterna tivesse cedido por um só momento diante da evidência dos sentidos corpóreos, que teriam dito seus acusadores? Justamente o que disseram, que os ensinamentos de Jesus eram falsos, e que toda a evidência da exatidão desses ensinamentos fora destruída pela sua morte. Essa asserção não pôde, porém, fazer com que isso fosse verdade. Mal compreendida a ciência divina, o peso daquela hora foi mais terrível do que humanamente se pode conceber. A desconfiança das mentes mortais, que não acreditavam no objetivo da missão de Jesus, era 1.000.000 de vezes mais aguda que os espinhos que lhe perfuravam a carne. A verdadeira cruz que Jesus carregou, ao subir a colina da dor, foi o ódio do mundo contra a verdade e o amor. Não foi nem a lança nem a cruz material que lhe arrancaram dos lábios fiéis o verdadeiro pelourinho: lamento, Eloi, Eloi, lama sabachthani. O que o angustiava era a possível perda de algo mais importante do que a vida humana, a possível má interpretação da influência mais sublime de sua carreira. Esse pavor acrescentou a gota de fel ao seu cálice. Jesus podia ter se subtraído a seus inimigos. Tinha o poder de renunciar a um sentido humano de vida em favor de sua identidade espiritual na semelhança do divino, mas permitiu aos homens tentarem destruir-lhe o corpo mortal para que pudesse fornecer a prova da vida imortal. Nada podia matar essa vida do homem. Jesus podia entregar sua vida temporal nas mãos de seus inimigos. Quando, porém, sua missão terrena estava cumprida, verificou-se que sua vida espiritual, indestrutível e eterna, permanecia para sempre a mesma. Ele sabia que a matéria não tinha vida, e que a vida real é Deus. Por isso era tão impossível separá-lo de sua vida espiritual, quanto extinguir a Deus. Indestrutível o poder da vida, seu exemplo consumado foi para a salvação de todos nós, mas somente se fizermos as obras que ele fazia e ensinava aos outros a fazer. Seu propósito, ao curar, não era só restaurar a saúde, mas demonstrar seu princípio divino. Ele era inspirado por Deus, pela verdade e pelo amor, em tudo quanto dizia e fazia.
Os motivos de seus perseguidores eram o orgulho, a inveja, a crueldade e a vingança, infligidos ao Jesus físico, porém dirigidos contra o princípio divino, o amor, que lhes reprovava a sensualidade. Exemplo para nossa salvação: Jesus não era egoísta. Sua espiritualidade separava-o do sensualismo e fazia com que o materialista egoísta o odiasse. Era essa espiritualidade, porém, que habilitava Jesus a curar os doentes, a expulsar o mal e a ressuscitar os mortos. Desde sua meninice, tratava dos negócios de seu pai. Suas ocupações eram muito diferentes das ocupações dos seus perseguidores. Seu senhor era o espírito, o senhor deles, a matéria. Ele servia a Deus, eles, as riquezas. Suas afeições eram puras, as deles, carnais. Seus sentidos embebiam-se da evidência espiritual de saúde, de santidade e de vida. Os sentidos deles davam testemunho oposto e absorviam a evidência material de pecado, de doença e de morte. Os negócios do mestre, as imperfeições e a impureza dele sentiam a repreensão sempre presente de sua perfeição e de sua pureza. Daí o ódio do mundo contra o justo e perfeito Jesus, e a previsão do profeta acerca da acolhida que o erro lhe daria. Desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, foram as palavras descritivas de Isaías acerca do príncipe da paz que havia de vir. Herodes e Pilatos puseram de lado suas velhas rixas a fim de, unidos, ultrajarem e matarem o melhor homem que jamais pisou este mundo. Hoje, como outrora, o erro e o mal fazem de novo causa comum contra os intérpretes da verdade. A pureza repreende o homem de dores foi quem melhor compreendeu a nulidade da vida e da inteligência materiais e a poderosa realidade de Deus, o bem, que inclui tudo. Eram esses os dois pontos cardeais da cura pela mente, isto é, da ciência cristã, que o armaram de amor. O mais alto representante terrestre de Deus, ao falar da faculdade humana de refletir o poder divino, disse profeticamente a seus discípulos, referindo-se não apenas à época deles, mas a todos os tempos: aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Predição do Salvador. As acusações dos fariseus eram tão contraditórias como